Boa noite, igreja. Saúdo aos irmãos mais uma vez, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Muita alegria, estou aqui hoje novamente, tendo esse privilégio que é compartilhar, a palavra de Deus com os irmãos. Em família, né? Nós somos uma família, é muito mais gostoso conversar e ouvir de Deus em família, essa amada igreja da Vila Brasil. E hoje eu trouxe um tema para a gente conversar um pouco sobre esperança. E o texto base que eu quero compartilhar com os irmãos na nossa meditação dessa noite está no livro de Lamentações. Vamos abrir nossas Bíblias? No livro de Lamentações, no capítulo 3. Quero fazer a leitura conjunta com os irmãos dos versos 21 até o 25. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 21 a 25. Leiamos, irmãos. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos condenados, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor da minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai Santíssimo, louvado seja o teu nome. Ó Pai, que eu possa ser usado aqui nesta noite, Senhor, como instrumento da tua vontade, ó Pai. Que eu possa levar aos irmãos a palavra, que é a palavra que o Senhor quer que cada um escute e seja edificado, ó Deus. Fica conosco, nos guarda, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, nós estamos no último domingo do mês tão abençoado de março, não é verdade? Mês em que nós comemoramos o aniversário aqui da nossa igreja, várias comemorações, várias programações. Então, estamos chegando aqui no final de março, próximo domingo já temos culto, Páscoa. Então, é um tempo muito gostoso, muito alegre, esses 2 meses aí do ano para nós, né? Meses de março, mês de abril. Então, me pareceu bem trazer para os irmãos essa noite o tema esperança. E eu quero falar da verdadeira esperança. E nós que somos cristãos, irmãos, nós já sabemos que a nossa esperança é Cristo. Nós não somos daqui do mundo. Portanto, a nossa esperança não está em nada aqui. Nossa esperança é Jesus Cristo. Todavia, nós ainda estamos no mundo. E o que acontece muitas vezes, pelo fato de estarmos no mundo, é que muitas vezes nós nos vemos bastante envolvidos com o mundo. Nós olhamos demais para o mundo. E a gente esquece de olhar para a nossa verdadeira esperança, que é Cristo. Nós somos cristãos, nós temos a verdadeira esperança. Mas às vezes nós desviamos o olhar para o mundo e ficamos muitas vezes envolvidos com as tarefas, com as nossas necessidades, nossas dores, nossas enfermidades, até nossas alegrias. E
Quando isso acontece, ou seja, quando nós estamos olhando demais aqui no mundo, esquecendo da verdadeira esperança, nós começamos a ficar ansiosos. Começamos a ficar nervosos, até mesmo depressivos muitas vezes, inquietos e até desesperados. Por quê? Por que isso acontece? Porque o mundo, irmãos, ele não é firme. O mundo, ele não é sólido. Ele não tem certezas eternas. E aí a nossa esperança está nele, a nossa esperança cai. A gente fica sem esperança, vem a ansiedade, o desespero, a depressão. É como se nós estivéssemos pisando numa areia movediça. Se você pisa, você começa a afundar, porque ela não é firme. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, mercado financeiro, e ele falou: Wendel, o que está acontecendo? Até o ouro, que é um ativo, um investimento de total segurança, veio essa guerra, o que aconteceu? Em vez das pessoas, as pessoas que compraram ouro, tentando se sentir seguras, o ouro caiu. O ouro caiu de preço. Até o ouro. Era para ser o contrário. Quando vem a guerra, era para o ouro subir de preço, porque as pessoas buscam segurança. Mas o ouro caiu. Eu falei, pois é. Até essa certeza que a gente tinha, nós não temos mais. Porque o mundo é assim, irmãos. Nós não temos nada firme, nada sólido, porque esse mundo, após a entrada do pecado no mundo, ele ficou caído. Nós somos agora caídos. E não só a nós, a toda a criação também geme e anseia pela vinda de Cristo. Então, se a gente põe a nossa esperança no mundo, vai acontecer invariavelmente que a nossa esperança vai ser frustrada. Então, mesmo assim, às vezes continua olhando para o mundo, esquecendo da verdadeira esperança. Por quê? Porque o ser humano precisa de esperança. Ele tem que ter alguma esperança. No verso 21 do texto de hoje, a gente vê o profeta Jeremias desesperadamente buscando uma esperança. O profeta estava numa situação de total destruição da terra dele, de total abandono, terra arrasada. Os babilônios vieram a Jerusalém, destruíram tudo, destruíram o templo, arrasaram com tudo e levaram o povo escravo. Não sobrou nada para ele se agarrar, nada para ele ter esperança, nada. Tudo que ele acreditava foi por água abaixo. A força do exército de Israel, o rei de Israel, a força do povo, da fortaleza, das muralhas de Jerusalém, nada disso adiantou. Foi tudo arrasado. Olha o verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Por quê? Porque ele não tinha nada que ele olhava que pudesse dar uma esperança para ele. O povo foi embora, a família morreu. As casas todas destruídas, a cidade em ruínas. Então ele vai buscar na memória pelo menos alguma coisa para ele se lembrar, para ter esperança.
nós também precisamos, muitas vezes, buscar e buscamos alguma coisa, a nossa esperança. O problema não é buscar a esperança, o problema é buscar a esperança em quê? No mundo ou na rocha? Essa é a questão, meus irmãos. Enquanto o profeta olhava para o mundo, ele só via dor, destruição, angústia, terra arrasada. Da mesma forma, nós, quando nós olhamos para o mundo, nós só vemos dor, destruição, fome, guerras. Basta olhar as notícias que nós temos atualmente. Aliás, nem olhem muito, viu, irmãos, porque elas são deprimentes. Informem-se sim, mas não precisa ficar muito tempo olhando, não, porque faz bem para nós. Eu mesmo cito o meu exemplo, que passei um dia em que eu fiquei muito tempo no celular, vendo coisas que eu precisava, vendo notícias. Chegou de noite, eu até perdi o sono, não conseguia dormir, mesmo estando cansado, né? Porque a gente vai se alimentando de coisas ruins. Se a nossa esperança está naquilo, nós caímos juntos e vamos envolvidos com aquilo, nem sabemos onde vamos parar. Mas Jeremias se lembra de Deus. Quando ele vai buscar na memória o que pode dar esperança para ele, ele se lembra de Deus. E aí o que acontece é o seguinte: muda totalmente a perspectiva de vida dele. Ele percebe, em primeiro lugar, meus irmãos, que ele está vivo. Não era para ele estar vivo. A cidade foi totalmente destruída. Ou era para ele estar morto, ou era para ele ter sido levado escravo. Mas ele está ali, está vivo. E aí, irmãos, ele chega à maravilhosa conclusão do verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Então, algo muda nele, porque pela lógica ele não deveria estar ali, mas ele percebe que a misericórdia de Deus possibilitou ele estar ali. Deus conservou ele. Nada por força dele, nada por força do exército de Israel, nada por força das muralhas, nada por força do rei, mas pelas misericórdias de Deus. Ele está ali, está vivo. E se ele está vivo, ele percebe que ele pode ter alguma esperança, porque Deus teve misericórdia dele. Ele era profeta, conhecia o Senhor. E assim, irmãos, também acontece conosco. Quando a gente começa a olhar para Deus nas nossas vidas, e não tanto para o mundo. Como Deus não muda, a nossa esperança também não muda. E a nossa esperança está aqui nele. Mas se a nossa esperança está no mundo, o mundo vai afundar. Então, irmãos, estando aqui firmados na rocha, nós começamos a não nos preocupar tanto com o mundo. Nós começamos a não nos preocupar tanto com o nosso dinheiro, com o nosso trabalho, com as tarefas que nós temos que fazer. Nós nos preocupamos, sim, devemos, mas não tanto
Porque a nossa esperança não está naquilo. Nossa esperança está aqui na rocha. Se acontecerem perdas nas nossas vidas, nós não vamos ficar abalados. Se vier a fome, nós vamos resistir. Se vier a dor, a doença, nós vamos resistir. Se vier a morte, nós não vamos ser abalados. Porque ainda que um exército se acampe contra mim, completa. Não se atemorizará o meu coração. Não é isso que diz o salmista? Nós não seremos abalados, porque a nossa esperança está na rocha firme, não na areia movediça. Então, nós podemos sofrer dor, fome, injustiça, nós podemos perder nossos empregos, nós podemos estar na sarjeta. Nós não vamos perder a nossa esperança, porque a nossa esperança continua firme. A nossa esperança não é desse mundo. Esse mundo é movediço, vai passar, mas a nossa esperança não. Então, irmãos, no verso 23, ele completa: renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Nós estamos vivos pela misericórdia de Deus. Nós temos as nossas coisas pela misericórdia de Deus. Deus pode nos dar as coisas, pode tirar também. Mas a nossa esperança não é abalada, porque a nossa esperança não está em coisas. Está na rocha, que é Cristo. E nós temos um privilégio a mais, irmãos, do que o povo do tempo de Jeremias. Hoje, nós temos Cristo Jesus, já vindo ao mundo e já tendo executado a sua obra. Portanto, nós temos um motivo de extrema alegria, porque a nossa esperança não só nos se confirmou, como também Cristo fez a obra e venceu a morte e nos deu a ressurreição e a vida eterna. Hein? No tempo de Jeremias, não. Jeremias ansiava pela promessa de Deus, pela vinda do Messias. Mas ele ainda não tinha visto o Messias. Nós temos hoje o Messias que confirmou toda aquela esperança. E confirmou a promessa de Deus. Então o motivo da nossa alegria é muito maior. Hoje nós temos não só esperança, mas temos alegria também, porque Cristo já fez a obra. Ele já morreu na cruz, já nos salvou, já nos deu graciosamente a salvação. Então hoje nós estamos alegres. Qual é o motivo da alegria do cristão? Cristo. Então, irmãos, vamos lembrarmos sempre do que Cristo fez por nós quando estivermos nos piores momentos da nossa vida. Porque sim, eles existem. Mas a nossa rocha está aqui, firme. É Cristo. A rocha é inabalável. Então, irmãos, quando a gente continuar, muitas vezes, dando aquela desviada, temos a rocha, a gente para de olhar para a rocha e olha para o mundo, vamos nos lembrar, porque há um perigo grande se a gente começa a desviar o olhar para o mundo. O mundo é sedutor. O mundo nos atrai, chama. E o que vai acontecer com a gente se a gente depositar de novo a esperança no mundo? O mesmo que antes. Ela vai afundar. Vai vir de novo a dor, a depressão, o nervosismo. Então, a cada dia, irmãos,
a gente se alimenta da palavra de Deus para manter o olhar sempre aqui, ó, na rocha, firme e eterna. Estamos sim no mundo? Estamos. Precisamos das coisas do mundo? Sim. Não somos abstinentes de nada do mundo, não somos, como que fala quando a pessoa se isola nas montanhas, e fugiu a palavra. Não. Nós estamos no mundo e vivemos no mundo. E precisamos sim das coisas do mundo, precisamos de trabalhar, precisamos ir atrás das nossas coisas, da nossa família, mas a esperança não. A esperança está aqui na rocha. Por isso, tudo que vier aqui do mundo, nós não seremos abalados. Quem depende, irmãos, de uma conta bancária para se sentir seguro, cuidado. Quem depende de, minha família é muito forte, eu vou me escorar nela, cuidado, também são seres humanos falhos. Quem põe a sua esperança no seu político, ou na sua ideia, ou no seu time de futebol, ou em que quer que seja, vai quebrar a cara. Porque a esperança nas coisas do mundo vai perecer. Então nós fazemos as coisas do mundo, nós buscamos as coisas do mundo, mas esperança não. Esperança eterna está na rocha, que é Cristo. É o que Ele fez. O sacrifício dele é perfeito, e é eterno, é imutável. Então nós podemos construir a nossa esperança em cima da rocha. Assim como Jerusalém tentou ir pelos seus próprios caminhos, né? Jerusalém quis fazer as coisas do jeito dela. Ela quis servir seus próprios deuses. Ela conhecia Deus. Mas ela quis seguir o seu próprio caminho. Ela quis fazer caminhos que não eram os que o Senhor havia determinado para ela. E aconteceu isso. Terra arrasada. Nós também, irmãos, se nós seguimos o nosso coração falho, corrupto, pensando que nós podemos pôr a nossa esperança nele ou nas coisas, nós vamos sucumbir, mais cedo ou mais tarde. Irmãos, então tendo aqui essa certeza da rocha, e essa alegria do que Cristo fez, nós temos mais do que motivos para nos alegrar nele. A gente se alegra com o aniversário da igreja? Nossa, muito. A gente se alegra com a nossa família? Demais. A gente se alegra com tantas coisas boas, né? Talvez que o mundo tenha também. Sim, mas a nossa verdadeira esperança, a verdadeira alegria é a rocha, que não muda. Portanto, irmãos, de novo, alegremo-nos. Principalmente você que está aqui na igreja hoje. Sabe por que você deve se alegrar por estar aqui hoje? Alegrar não, você não deve se alegrar, você deve se exultar. Você deve comemorar como se tivesse ganho o maior prêmio da sua vida. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus te moveu a estar aqui. Você pensa que foi por você que você está aqui hoje? Não foi não, irmãos. Foi o Espírito Santo de Deus que te moveu a estar aqui. Porque nós, por nós mesmos, nós não somos capazes nem de querer buscar a Deus. O pastor falou sobre isso na nossa lição de hoje cedo, na escola dominical. Nós não somos capazes nem de querer buscar a Deus, quanto mais buscar. Mas o Espírito Santo
nos conduz a Deus, para a honra e glória dele. Portanto, alegria, meu amado, se você está aqui hoje. Ah, presbítero, mas eu estou aqui só porque a minha esposa quis que eu viesse. Estou aqui por vontade própria. Meu marido quis que eu viesse acompanhar ele, então eu estou aqui, não estou nem ligando para isso aqui. Eu queria estar em outro lugar. Engano seu, irmão. A Bíblia nos diz que o marido é santificado no convívio da esposa crente. Vice-versa. A esposa também é santificada no convívio do marido crente. Portanto, mesmo que você veio aqui por isso, Deus usou ela de alguma maneira para fazer você estar aqui. Se você está aqui, alegre-se, exulte, porque o Espírito Santo de Deus olhou para você. E se ele olhou para você, significa que o Deus Altíssimo, Senhor de toda a glória, olhou para você, pobre pecador. Alegria, Deus está aqui, se lembrou de mim. Deus não faz nada por acaso, nada. Por isso, irmãos, alegre-se por estar aqui no meio dessa família. Deus, ouvindo falar da rocha, da verdadeira esperança. Alegre-se, irmãos. O cristão tem motivo de alegria. Então, nessa noite, você que está aqui meio sem entender muito bem o que está acontecendo, você que ainda não está seguro do Evangelho, você que ainda não entendeu com clareza o que Jesus Cristo fez na cruz por nós, o tamanho da obra dele e a maravilha da obra dele, reflita um pouco. Reflita um pouco, pense que talvez seja o momento de você começar a entender um pouco mais disso. Para que você, porque isso é a razão, é isso que vai determinar a sua vida ou a morte. Irmãos, nós, sem Cristo, somos mortos. Paulo nos descreve da seguinte forma, como defuntos. Pense num caixão com defunto, cheio de flores assim. Somos nós, mortos em nossos delitos e pecados. É assim que Paulo nos escreve. Sabe quais são os nossos enfeites? Nossas flores? Nas nossas flores está escrito assim, ó, ira, raiva, corrupção, imundícia, egoísmo, roubo, assassinato. Essas são as nossas flores, irmãos. Mortos em nossos delitos e pecados. Então você, sem Cristo, é um defunto, é morto. Eu não estou falando da morte física, não. Essa virá também. Estou falando da morte espiritual. Aquela que é a separação eterna de Deus. Já imaginaram isso? Aquela situação em que você não tem mais esperança. Porque você vai clamar, Deus não vai te ouvir. Por que Ele não vai te ouvir? Porque você confiou no mundo e não na rocha. Porque as nossas obras não nos salvam. O cristão sabe disso. Quem nos salva é Cristo. Eu não acreditei nele.
Então, irmãos, mais uma vez, alegremo-nos no Senhor, por essa tão grande salvação que Ele nos deu. A gente deve se render ao Senhor todo o coração. Nós que somos cristãos, nós que conhecemos a palavra, nós que temos a nossa confiança e a nossa esperança na rocha, mas viramos toda hora o nosso olhar para cá, para o mundo. Vamos voltar o nosso olhar para a rocha todos os dias da nossa vida, não apenas no domingo. É tão gostoso vir no domingo aqui, irmãos, que parece que a gente se alimenta da palavra. É como um jantar, um banquete, nós precisamos disso. Só que nós temos que fazer isso todos os dias. De domingo, de modo especial. E junto com os irmãos nós aprendemos. Mas no dia a dia da semana também. É o nosso alimento, a nossa palavra. Ela que nos guia. Ela que nos faz olhar para a rocha e não para o mundo. Então, medite. Entregue-se profundamente ao seu Salvador. Não só intelectualmente, não só entendendo, eu entendi o que Cristo fez, ok. E continue vivendo a sua vida no mundo. Não. Entregue-se inteiramente para Ele. Corpo e alma. Tudo que você fizer, faça para Ele. Ponha Ele no centro da sua vida. Ele, qualquer coisa que está no mundo, não está acima de Deus. Cristo está no meio, está no centro do nosso coração. Tudo quanto fizerdes, fazei para a glória de Deus. Medite na grandeza do amor de Cristo. Ponha nele a esperança. E nada nesse mundo vai nos abalar, irmãos, nada. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Esse é o nosso Rei, nosso Salvador. Eu quero terminar, irmãos, citando os 2 últimos versículos. O verso 24 diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Jeremias viu a terra arrasada. Mesmo diante de tudo arrasado, ele buscou a sua esperança em Deus. E nós também, mesmo diante de um mundo tão complicado, tão difícil, nós buscamos a nossa esperança em Deus, na rocha eterna, que é Cristo Jesus. Porque Ele há de vir dos céus. Ele vai restaurar dos olhos toda lágrima. Ele vai restaurar os céus e a terra. Vai enxugar dos olhos toda lágrima. Amém? É nisso que nós confiamos. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, nosso Pai justo e eterno, obrigado a Deus por estar aqui, Pai, por estarmos presentes diante de Ti em adoração, por podermos, ó Deus, compartilhar a Tua palavra, que ela seja o alimento das nossas vidas, das nossas almas, que o nosso olhar esteja na rocha, Cristo Jesus, tudo quanto fizermos nessa vida, que a Ele seja dada toda a honra, toda a glória. No nome dEle é que eu oro e agradeço. Amém.